Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Direto ao Ponto, o segundo episódio dessa nossa segunda temporada. É um prazer imenso estar com vocês aqui e também quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso episódio da semana passada com a Leilane. Foi um episódio super especial para a gente começar essa temporada com o pé direito. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui ao meu lado com ela, Tawane Barros. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direto ao Ponto. E hoje a gente tem uma convidada super especial, ela que é psicóloga com foco em programas e oficinas terapêuticas, que é a Ramile Moura. E para a gente começar, seja bem-vinda, Ramile. É um prazer ter você aqui. Boa noite, pessoal. Gostaria de primeiramente agradecer o convite a todos vocês, a esse podcast de grande importância que tem, né, pra gente, para quem está nos assistindo, e me sinto lisonjeada por estar aqui hoje ao lado de vocês. Ótimo. E Ramile, você aqui na nossa cidade meio que está mudando um pouco algumas ideias, por exemplo, que a gente tinha, principalmente relacionado à psicologia, porque você veio com um ramo, pelo menos para mim, poderia ser que o pessoal seja mais conhecido, mas para mim não era tanto, que era com um ramo infantil. Como foi que você se brilhou os olhos para essa área? Foi durante o seu curso na faculdade, depois foi que você entendeu a importância disso? Conta um pouquinho para a gente. Pronto. Assim que eu me formei, o meu primeiro estágio foi sendo acompanhante terapêutica de uma criança em uma escola, um estágio extracurricular, e desde então eu gostei muito, porque com o acompanhamento infantil a gente tem resultados mais rápidos, digamos assim, do que no acompanhamento adulto. Só que vai também depender muito do engajamento da família, do engajamento da criança, enfim, que é uma tríade, né? Profissional, família e criança. Mas algo que me cativou muito e que a gente sempre aprende, né, atendendo crianças, a forma que elas são, a área onde a gente tem um trabalho bem mais lúdico e temos assim resultados que eu digo mais rápido, no sentido como aquela criança ainda está em formação, digamos assim, dá para a gente orientar muitas coisas, principalmente para os pais. O atendimento da primeira infância, da segunda infância, a gente faz muita orientação para pais, como eles devem agir, como eles devem se comportar. E isso é um assunto de grande valia, né? Porque traz grandes transformações, digamos assim, tanto para a criança, para ela se tornar um adulto saudável, um adulto funcional, digamos assim, quanto para a família, ajudá-la no desenvolvimento e na dinâmica dessa família. Então, tive muitos contatos ao me formar, estagiei em várias áreas, mas assim que eu me formei, a demanda também principal, acho que o que me puxou mais para a clínica infanto-juvenil foi o mercado, onde a gente percebe que cada vez mais os pais, acho que com os estudos também, acompanhamento de médicos, eles estão cada vez mais necessitando desse suporte, do apoio psicológico para as crianças. E aí, quando a gente mostra resultados reais para esses pais, eles ficam muito felizes e ver o quanto que a gente pode contribuir na educação do filho deles, no desenvolvimento socioemocional dos filhos deles e para a família em si, isso é extremamente gratificante. Então, acho que foi uma junção tanto do mercado quanto desses estágios no qual eu passei e que a gente vai se especificando, né, mais para uma área em si. E é muito interessante porque, de um certo tempo para cá, a gente vê a demanda, principalmente dos pais. Os pais começando a entender a importância disso, porque há algum tempo atrás, meio que era um pouco, não sei se eu posso até dizer, um pouco negligenciado pelos pais, não é? Sim. Porque era muito difícil, óbvio, por causa de alguns paradigmas, algumas coisas, mas era muito difícil de um pai, por exemplo, começar a aceitar que o filho dele poderia estar precisando de uma ajuda, de um atendimento psicológico. Disso. Porque eu vi isso na minha família, não comigo, mas com parentes próximos, porque os pais se sentiam um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco insuficientes para aquilo, porque eles pensam, meu filho, eu não estou conseguindo dar o total apoio, o total suporte, e
E agora, com o tempo, eu vejo isso mudando. Como é que você vê essa mudança acontecendo? Total. Demais. Vem acontecendo mesmo, até mesmo quando eu me formei. Não sou velha, viu, gente? Eu me formei em 2019, mas quando eu me formei, eu até observo que a minha prática clínica era muito realmente no tratamento em si. Hoje, com a clínica, de um tempo para cá, a gente recebe muitas famílias com a prevenção. Sim. Não, filho, eu percebo que meu filho está um pouco ansioso, mas não aquela ansiedade que esteja prejudicando de forma agravante, mas eu já quero buscar um acompanhamento, buscar um plano de tratamento para que não chegue a vir agravar. E a gente até fala da importância de trabalhar com a prevenção do que com o próprio plano de tratamento. Porque com a prevenção, a gente tem muito mais potencial de ajudar essa criança do que quando os pais buscam essa ajuda somente quando o problema está ali instaurado, digamos assim. E aí eu lembro que em 2019, eu estudei em Teresina, fiz todo o meu ensino, uma parte do ensino fundamental, uma parte do ensino médio e a faculdade. E assim que eu me formei, eu retornei para cá. E comecei a atuar em algumas clínicas, no município, em municípios vizinhos, e via muito essa questão das famílias estarem buscando realmente quando já estava em um caso muito difícil. Até porque também não tinha acesso ao conhecimento, né? Antes, buscar um psicólogo era altamente tabu. Eu não preciso, eu não sou doido, digamos assim, ainda tinha muito esse estigma. Exatamente. E aí, com conhecimento, com as redes sociais, o vasto, né, conhecimento espalhado pelas redes sociais, mais profissionais na área, no tempo que eu me formei, tinham poucos profissionais, a gente recebe muito meio de encaminhamentos médicos, então os médicos também já veem a necessidade, já veem essa importância de trabalho em conjunto, no qual eles não consigam trabalhar ali sozinho, quando muitas vezes as famílias vão procurando por um diagnóstico, procurando uma medicação, então ele já vê também a importância de uma equipe multiprofissional estar acompanhando aquela criança. Então, tem a questão do conhecimento também das outras profissões e também do conhecimento repassado para as famílias, que muitas também famílias não chegam até nós, já pesquisando muito sobre a internet. Meu filho está apresentando isso e isso, e aí na internet eu faz uma pré-consulta. Exatamente, aí eu já vi que pode ser isso. Então, tem muito trabalho do conhecimento e da conscientização também de nós profissionais, sempre estarmos ali presentes, conscientizando toda a população, na verdade, né, toda a sociedade, falando da importância de um acompanhamento, tanto na prevenção quanto no acompanhamento em si. Eu acredito muito, né, que esse acompanhamento, tanto na infância quanto na adolescência, possa ajudar bastante, porque evita problemas futuros. Sim. E eu tenho conhecimento, né, de alguns casos que na maioria das vezes, né, depois de adulto, começa a procurar tratamento e aí depois de algumas terapias descobre que o problema era lá na infância. Por isso que é algo assim que eu gosto muito de trabalhar, porque sempre na nossa infância, a gente ainda está lá em construção, o nosso cérebro ainda está se formando, então meio que uma raiz. Sim, e aí o potencial que tem de uma criança poder ser ajudada nesse período é significativo ali no decorrer da vida dela. E como você falou, muitas vezes quando chega um adulto na clínica, a gente tem que retornar lá à infância dele, para saber como é que era a dinâmica familiar, como era o relacionamento dele com os outros amigos, a dinâmica na escola, até para compreender, né, os comportamentos que eles apresentam hoje, para a gente poder fazer as melhores intervenções, montar um plano terapêutico e compreender também se esses comportamentos são de agora, se existem fatores que contribuam para essa pessoa estar se comportando dessa maneira. Como a gente está falando, né, na infância, Ramily, como está sendo criar esses eventos, né, voltados para tirar as crianças de frente das telas, porque eu vi, né, nas redes sociais que está tendo o programa Movimento Infância e que está sendo bastante procurado. Sim. Eu vi relatos, né, de algumas mães na primeira edição e que gostaram bastante. Foi o Movimento Infância, ele surgiu a partir do Desconecta Kids, né? A gente fez uma junção de uma oficina terapêutica
Só que uma temática diferente, que era em contato com a natureza, ao ar livre, até porque foi em um sítio. E eu vi a importância desse contato ser fora clínico, para que essas crianças tenham realmente experiência com a natureza, experiência ali com outras crianças, de uma forma ao ar livre, de ter esse brincar livre também. Porque eu acredito muito nessa infância sem tela. Claro que eu não vou ser radicalista aqui e falar que a gente consegue criar uma criança 0% de telas, mas o quanto a gente conseguir isso é super válido e isso é super importante. A gente sabe a diferença e no programa Movimento Infância ele vem dando uma continuidade do Desconecta. Então a gente teve bons feedbacks. As mães gostaram muito, as crianças também. Inclusive, eu lembro até de uma fala de uma criança que ele falou assim: tia, esse desconecta que tinha que ser as férias todas, minha mãe parcelava em 10 vezes no cartão. Aí eu, não, pois realmente é algo que a gente tem que dar continuidade. E é necessário, porque aqui em Valência, não só aqui, mas em outras regiões, é diferente a gente achar momentos e eventos específicos para crianças. Se a gente quer tirar ela das telas, mas o que a gente está fazendo, está favorecendo e está contribuindo para isso? Porque a gente só falar é uma coisa, mas a gente falar, fazer e criar oportunidades para que essas crianças saiam das telas, aí já é algo totalmente diferente. Então, o Desconecta, ele surgiu a partir disso, e o Movimento Infância, ele vem para dar continuidade. E aí, até nesse, a gente está trabalhando 3 pilares, que no caso é o reconhecimento e estratégias para lidar com as emoções. A gente sabe que as crianças na primeira infância, elas ainda estão em processo de aprender sobre isso. Até gravei uns stories ontem. Nós, adultos, muitas vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com situações na nossa vida que não dão certo, em lidar com percas, em lidar com situações que nos geram raiva, que nos geram revolta, que nos geram tristeza. Aí imagina isso para uma criança. Se nós adultos, por exemplo, já passamos por várias situações, então a gente já tem uma vasta experiência aí, né? A gente já tem as nossas próprias estratégias para lidar com isso. E a gente ainda apresenta muitas vezes dificuldade. Imagina as crianças que ainda não têm tanto conhecimento quanto um adulto tem. Então acho primordial a gente trabalhar realmente essa questão do reconhecimento e como lidar com as emoções. Um outro pilar é a ansiedade. Cada vez mais é grande a demanda que chega na clínica sobre a ansiedade, principalmente na fase adulta, mas está respingando também aí na infância, visto que a gente vive em uma sociedade de correria, de automático, que a gente quer tudo para ontem, que a gente quer tudo para agora, que muitas vezes não temos aí a habilidade de esperar, a habilidade de resiliência. Então foi um outro pilar que realmente foi escolhido devido à grande demanda, devido também, mais uma vez, o que a sociedade nos pede cada vez mais para a gente lapidar essa habilidade. E a outra que são habilidades sociais, né? Muitas vezes tem crianças que têm essa dificuldade de se comunicar assertivamente com outra, às vezes é muito passivo e acaba sofrendo bullying, às vezes não sabe muito se defender, não sabe se impor. Ou então tem aquela criança que já é mais explosiva, que não sabe esperar, que não sabe aguardar a sua vez. E a gente vai ensinar esses modelos comportamentais para se comportar, né, aprender a se comunicar de forma assertiva, para que elas tenham ali um objetivo geral, né, ter um bom desenvolvimento socioemocional. Sim, e nesse movimento da infância, né, serão trabalhados esses 3 pilares ou é individualmente? Tipo, por exemplo, a mãe faz, né, a inscrição da criança e escolhe um dos pilares ou são os 3 pilares? São os 3 pilares. Sim, ótimo. A gente tem começo, meio e fim. E aí no final do programa é um evento voltado especificamente para os pais, onde a gente vai explicar para esses pais o que foi trabalhado, dar orientações de como dar continuidade em casa e fazer a entrega do relatório para eles terem ali em mãos, né, o que foi trabalhado, se precisar entregar para algum outro profissional, que a criança seja encaminhada, ou se a criança for necessária ser encaminhada para algum outro profissional, ele vai ter lá aquele documento registrado do seu filho. Essa é exatamente uma dúvida que eu tinha, porque eu ia perguntar se no evento também tinha algo voltado para os pais, porque muitas vezes os pais
Acontece, não, eu vou levar meu filho, ele vai para o evento e tal, mas eu vou ficar aqui e tal, acontece. E também muito disso, principalmente a gente vindo para tanto a Desconecta Kids quanto o Movimento Infância, é meio que para tirar também as crianças das telas, como você falou. Mas só que o que acontece? É muito fácil, entre aspas, eu querer que meu filho ou filha saia das telas, mas o exemplo que ele tem dentro de casa é de uma pessoa que vive em telas. E meio que eu dando uma olhada nisso, a criança quando ela está se desenvolvendo, o pai e a mãe que ela tem dentro de casa, são as maiores inspiração que ela tem dentro de casa. Então, por isso que vem muito, porque que o filho gosta de ir mexer nas panelas da mãe. Tem meio mundo de brinquedo, mas ele gosta de mexer nas panelas. Por quê? Porque ele vê o trabalho da mãe dele, vê a mãe dele fazendo aquilo todo dia. E também com telas. E como é que é esse trabalho, assim, também de dar esse norte para os pais? Certo, no Movimento Infância, além do último módulo ser exclusivamente para os pais, para que eles possam ter esse momento de dúvidas, ter esse momento explicativo do que foi trabalhado com as crianças dele, terem ali provas sociais reais, né, da gente realizando as atividades com as crianças, das crianças falando o que estão achando, o que está ajudando elas, a gente também oferece suporte no WhatsApp. Então, os pais que muitas vezes têm dúvidas, às vezes também, família, aconteceu isso com fulaninha, orienta para mim, observa para mim se ela vai te falar isso no grupinho, se ela vai falar isso para os amiguinhos dela. Então, a gente sempre está ali também dando esse suporte para os pais, orientando e tendo essa troca, né? Tanto o feedback deles para a gente, quanto o meu para eles, para essa questão da orientação. E aí que tu fala, isso é muito importante. Então, sempre temos essa troca com os pais, tanto pelo WhatsApp, quanto também tem momentos que não dá para esperar, por exemplo, no último módulo, para ser conversado com os pais. Então, a gente chama, olha, fulano, venham percebendo que durante o grupinho seu filho vem apresentando isso, então acho importante você fazer essas orientações aqui que eu estou te dando em casa, para que esse trabalho ele tenha bons resultados e que seja um trabalho em equipe, do profissional, da família e do paciente em si. Assim, isso é muito importante, né? Porque os pais e o profissional, eles têm que caminhar juntos. Não adianta eu colocar o meu filho, né, para fazer um acompanhamento e jogar toda a responsabilidade para o psicólogo. O pai e a mãe têm que estar ali acompanhando também, porque é meio a meio. 50% família, 50% profissional. Exatamente. E 100%, né, dos casos que a gente acompanha, quando a família é engajada, a gente marca orientações parentais, né, são mais, porque assim, no acompanhamento vão ter sessões que é especificamente para crianças e vão ter sessões que é especificamente para os pais, somente para a gente apresentar para eles o que vem sendo trabalhado, as intervenções feitas, pegar informações dele também, como é que está aquela criança durante o acompanhamento em casa, quais mudanças eles observaram, quais dificuldades também foram apresentadas ali no meio do caminho, porque muitas vezes a gente chega com a demanda na clínica, mas vão surgindo outras no meio do processo, e aí a gente tem que mudar toda a rota. Então, por isso é sempre importante esse contato com os pais, para a gente estar sempre se comunicando para favorecer ali os bons resultados da criança, o bom acompanhamento dela. Sim. E Ramiro, a gente acompanha, né? Acho que a Taonde falou que acompanha, eu também acompanho, né? Somos fãs de carteirinha da sua rede social. A gente entende que a psicologia, tanto na área infantil quanto até com o pessoal com mais idade, não é um assunto tão fácil de se tratar nas redes sociais. E a gente vê que esse é um trabalho que você vem fazendo, vem conseguindo aos poucos falar um pouco mais, conversar um pouco mais diretamente do seu Instagram. E como é esse trabalho pela rede social? Porque a gente sabe, por exemplo, não tem como você estar numa consulta e gravar uma consulta com a pessoa e soltar. Então, é um assunto que termina sendo um pouco delicado. Sim. Nesses casos,
acabar divulgando o meu trabalho pelas redes sociais, a gente pode estar começando divulgando esses eventos, né, como está tendo no Movimento Infância, o Desconecta Kids, então falando da importância que esse evento vai trazer para o desenvolvimento da sua criança, tirando muitas dúvidas também, muitas vezes quando a gente abre caixinha de perguntas, por exemplo, dúvidas sobre o desenvolvimento socioemocional da sua criança, dúvidas sobre como lidar com as birras do meu filho, falando também muito sobre o nosso trabalho, sempre onde a gente anda, né? Então, por exemplo, eu estar aqui hoje foi necessário me expor nas redes sociais, eu fazer contato com vocês, falando sobre o meu trabalho, para que esse convite pudesse ter acontecido. Então, além das redes sociais, o melhor marketing seria a gente estar falando do nosso trabalho o tempo todo, em todos os lugares. E ouvir bem também, muitas vezes. Sempre a gente está em contato com outras pessoas, em outros lugares, em outros ambientes. E muitas vezes, quando você está com outros pais, você acaba escutando, tô passando por isso, meu filho tá dessa forma, e aí eu não tô conseguindo. E aí, nesses momentos, você pode até falar, olha, eu sou psicóloga, eu posso te ajudar dessa maneira, eu posso ir numa clínica e tal. Levando outro ponto para as redes sociais, pode também, eu gosto muito de gravar na clínica, mostrando, fazendo um tour pela clínica, falando também, mostrando os feedbacks, né, não mostrando em si os pacientes, mas mostrando os feedbacks que a gente está conseguindo através de mensagens que eles nos mandam, ou a gente pode falar também de evoluções dos pacientes sem estar citando o paciente, e de inúmeras outras maneiras também, gravando vídeos muito sobre como lidar com a birra, como ajudar meu filho a reconhecer as emoções. Estão fazendo também realmente gravação de conteúdo, tirar ali um dia na sua agenda para ter essa gravação de conteúdo e colocar como aquele trabalho. Muitas vezes a gente deixa isso para depois, né? Não tem aquele compromisso, não tem aquela assiduidade, mas a gente transformar isso também como um horário de trabalho dá super certo. E aí, até nas redes sociais, eu já fiz 2 produtos digitais. Fiz um Mulher em Movimento e fiz um e-book para crianças. Então, outra forma também a gente está divulgando os nossos trabalhos nas redes sociais, além ali do atendimento 1 a 1, né? É a gente escalar a nossa hora, por exemplo, para o digital. Sim, e é muito importante, até porque a gente está vivendo uma era digital, né? Uma era de redes sociais. E como é que os pais, as mães que estão em casa podem obter informações ou que querem levar os seus filhos para o Movimento Infância ou Desconecta Kids? Eu estou curiosa. O que essas pessoas têm que fazer? Elas entram em contato com você? Isso. No último vídeo que a gente soltou, a gente pediu para que essas pessoas entrassem em contato pelo link da bio ou diretamente no WhatsApp da clínica, onde elas recebem um formulário para fazer um preenchimento. Através desse formulário a gente faz a observação se aquele perfil condiz com o programa. Muitas vezes essas pessoas entram em contato diretamente comigo, ou então pessoas que já são meus pacientes e eu vejo a importância que esse programa vai contribuir, ou pessoas também que já foram meus pacientes antigos, que hoje não estão mais em acompanhamento, também a gente faz essa troca, entra em contato com esses pais e faz E fala sobre o programa, de que forma que ele vai ajudar essas crianças. Sim. Além de todo o conteúdo que está sendo solto nas redes sociais, né, falando o que é o programa, quais os benefícios, os pilares que vão ser trabalhados e a duração. Aí também, se essas mães, né, essas famílias se identificarem que os seus filhos, as suas crianças apresentam uma ansiedade, um certo nível de ansiedade, não conseguem reconhecer nem lidar com as suas emoções, principalmente a raiva. É uma emoção muito comum que as crianças ainda realmente não têm essa condição de aprenderem sozinhas a como se acalmar, a estratégias para lidar melhor com situações que geram emoções desfavoráveis e que é importante para a nossa vida também. Tem muita essa dificuldade de muitas vezes as mães elas quererem super proteger os filhos. Meu filho não tem que passar por nada de ruim, mas infelizmente a vida ela nos ensina muita coisa. Então nada melhor do que preparar essa criança para ter estratégias para lidar com essas emoções que também são desfavoráveis e que também são emoções importantes para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Então, se elas percebem que possuem essas dificuldades, como também de habilidades sociais, muitas vezes crianças
são mais tímidas, são mais retraídas, então o movimento é como a gente vai trabalhar de forma grupal com essas crianças. É um excelente laboratório, digamos assim, para a gente ensinar habilidades para essas crianças, mas que também a gente vai ter momentos que elas vão colocar isso em prática. E pessoal, você em casa que ficou interessado, que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o Instagram dela, tanto o Instagram dela quanto da clínica, né, que tem o da clínica também, para você que se interessou, você que acha que o seu filho pode participar, que pode conhecer o trabalho da Ramile, então vocês podem entrar em contato com ela. E também deixar aqui o nosso agradecimento mais uma vez aos nossos apoiadores, a Edna Decor, com toda a nossa decoração aqui do cenário, e o Nailson Harley, toda a sua equipe, fazendo toda a filmagem, toda a gravação. E é um prazer imenso ter a ajuda de vocês aqui. E, Ramile, um assunto que a gente estava falando até em off, né, antes da gente começar, a gente falando de eventos, conexão empresarial também, como é que está sendo empreender com a psicologia? Ser empreendedora na psicologia? Pronto, é bastante desafiador. Inclusive, eu montei a clínica em 2021. Só que eu não tinha esse olhar que eu tô tendo para ela agora, da forma que eu abri. Até porque a gente também estava conversando sobre isso, né? Que na faculdade a gente aprende muito o lado técnico, né? O que fazer em determinadas sessões, como acompanhar aquela criança, quais livros eu estudar sobre determinado assunto, quais profissionais eu buscar para me ajudar em um caso, digamos assim, quais aulas também estudar. E aí, quando você diz montar uma clínica, é bem mais difícil. Gerir uma equipe extremamente desafiador. Lidar com caixa, mais desafiador ainda. E aí foi surgindo a partir dessa demanda mesmo ali do dia a dia, das dificuldades, né, que o empreendedorismo ele traz. No dia a dia ele traz muitas coisas boas. Inclusive, uma das coisas boas que eu acho no empreender, pelo menos para mim, para outras pessoas isso pode ser difícil, mas é estimular a nossa criatividade. Eu acho isso muito bom, eu acho bom aquele frio na barriga da gente ter várias ideias e conseguir colocar aquelas ideias em prática. Então, eu adoro muito isso, porque E essa palavra, movimento, por isso que eu gosto de colocar elas em alguns projetos que eu já fiz, porque é algo que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de me movimentar. Então, se é algo que eu preciso fazer, se algo não está muito bom ali na minha vida, então a gente tem que se movimentar para buscar o melhor e para conseguir atingir os objetivos que a gente quer. E aí, o empreender na psicologia, eu acho que aprendi sozinha, quando eu digo nas dificuldades que ele vem nos colocando no dia a dia, nos testes que ele vem nos testando no dia a dia, sim, a buscar ajuda, né, para estudar sobre isso, até porque se a gente estuda sobre o lado técnico, a gente também deve estudar sobre essa parte do empreender para que a gente possa e consiga ajudar não a nossa empresa, mas todas as pessoas à nossa volta que trabalham conosco. Então, quando eu abri a clínica em 2021, eu não pensava de forma alguma, não tinha essa visão de empreendedora. Para mim, a clínica era um local que eu ia, atendia e voltava para casa. Então, não tinha estratégia, não sabia como captar novos pacientes, não tinha nenhuma gestão de consultoria que pudesse me orientar. E a partir desses movimentos que começaram a surgir mais no final do ano passado, para cá, até mesmo com conexão empresarial que teve no ano passado, a gente vai frequentando esses ambientes, tendo contato com essas pessoas e a gente vai compartilhando, né, o quanto isso é bom, o quanto isso é importante. E aí vamos tendo contato com essas pessoas, vamos tendo contato com novos conhecimentos e o quanto de resultados bons isso traz. Resultados esses que não são fáceis também da gente conseguir, mas que são necessários. E a partir eu digo que essa nova fase ela vem acontecendo desde o ano passado para cá. Então tem várias junções de muitos conhecimentos, de muitos eventos no qual eu venho participando, de ter contato também com pessoas que tenham essa visão de empreender, que pensem dessa forma, para que a gente consiga
continuar nos estudos e ter contato com pessoas também que têm uma visão de empreendedores. A gente vê, né, que é um empreender diferente, porque foi algo bastante novo aqui para nossa cidade quando você iniciou. Não só a questão de o que você trouxe, mas como você trouxe. A maneira como você trouxe e trabalha até hoje. E foi muito interessante, principalmente quando você citou a questão de desde o ano passado que veio essa mudança, essa virada essa virada de chave. E eu me lembro, pessoal, que no Conexão Pesadelo do ano passado foi quando a gente teve, acho que se eu não me engano, o primeiro contato assim de se falar. E a Ramília, ela era das primeiras que chegavam quando a gente abria, das últimas a sair. Eu me lembro no dia do sábado, dia do evento que a gente pegou de manhã e à tarde, a gente terminou a parte da manhã, todo mundo saiu e a Ramília ficou lá no caderninho dela, anotando. Sei que a gente terminou de organizar tudo e quando foi sair, foi a primeira vez que eu falei com ela, eu perguntei o que era que ela estava achando e tal. E eu queria saber se você também poderia falar um pouco pra gente de como foi esse evento. Pessoal, para vocês terem uma ideia, né, a Ramília, ela era tipo aquele aluno bem aplicado na sala, né? Porque ela foi um dos participantes que, assim, excepcional. Sim, que você via que ela... Como o Lucas disse, né? Ela era a primeira a chegar e uma das últimas a sair. E tinha toda aquela atenção, né, com o nosso evento, com o que a gente abordou. E a gente queria que você falasse um pouco dessa experiência no Conexão. Pronto, foi ótimo. Assim, conhecimento sempre é bom. Gosto muito de adquirir, principalmente conhecimento novo que eu nunca tinha tido um contato, né? Tinha tido já, outros contatos em outros eventos, mas em outras regiões, mas aqui em Valença em si, uma empresa que traz um evento de grande porte, como foram os 2 eventos que vocês já fizeram, com pessoas que têm uma vasta experiência no mercado, de grandes nomes, e a estrutura que vocês fizeram, por um preço também, absorvendo o máximo possível, porque eu não sabia quando iria ter novamente, nem a oportunidade também de estar com aquelas pessoas que estavam nos ensinando. Então, realmente, eu gosto sempre de estar aprendendo, sempre de estar inovando. E conhecimento acredito que a gente nunca vai ser suficiente, né? Sim. Sempre é necessário a gente estar buscando. E aí, quanto mais também estar buscando esse tipo de conhecimento no conforto da nossa casa, muito melhor. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma cidade fora, talvez eu não chegaria primeiro, talvez eu não ficaria até lá ao final, porque tinha outras coisas, né, outros empecilhos, outros obstáculos que eu tinha que fazer para permanecer ali. Então, é algo que eu gosto muito, é algo também, é um mundo extremamente desafiador que eu estou entrando agora, na verdade, que eu me permiti a observar por essa vista agora, mas que está trazendo muitas consequências boas e aquela vontade também que sempre te tira da zona do conforto, né? Diferente de você estar ali no seu trabalho todos os dias, trabalhando ali certinho, do que você realmente tendo que inovar, tendo que engajar a equipe, tendo que ter ideias novas para colocar em jogo sem saber se vai dar certo, sem saber se não vai dar certo. Então, é algo que eu gosto muito, coisas que me tirem da zona do conforto, literalmente. E também, voltando um pouco que você disse, do conforto desses eventos na nossa casa. A nossa ideia é justamente isso, porque a gente já ouviu tantos relatos de pessoas que eu queria ir para tal evento, mas era em Teresina, por exemplo. A locomoção daqui para lá, a locomoção dentro da cidade, estadia, terminava ficando uma coisa um pouco inviável para mim. E essa é a nossa ideia de trazer para dentro da nossa cidade, porque a gente sabe que tem profissionais capacitados, a gente sabe que tem gente que quer aprender, jovens que querem absorver conhecimento para entrar no mercado de trabalho. E também facilitar um pouco a vida das empresas da nossa cidade, porque a gente sabe o quão escasso é aqui a nossa mão de obra. E ter relatos assim como o seu, para a gente é muito importante, porque realmente é aquilo que a gente quer trazer. E também
voltando um pouco mais ainda, quando você falou da questão de empreender, que é aquilo que você não aprende na faculdade, a faculdade não ensina, é uma coisa até tão, né, que a gente falou no episódio passado, que a gente vem para complementar, né? O meu filho, né, ele costuma dizer, né, às vezes quando ele tá com preguiça de ir para a escola, eu falo, Guilherme, acorda para ir para a escola, aí ele fala, mamãe, mas a professora nem ensina como ser policial. É que meio que nas escolas, escola em si, a gente tem aquele conhecimento básico, inicial. Na faculdade, como a gente estava falando antes, principalmente na questão da psicologia, ela vai lhe ensinar a você tratar com o seu paciente. Mas até como a gente deu exemplo, ela não vai ensinar. E quando você não tiver com o paciente, o que você tem que fazer? Quando você tem uma clínica que você tem mais 3 profissionais trabalhando com você, como é que você vai lidar aqui? Como é que você vai lidar com a gestão daquelas pessoas, a cultura daquelas pessoas? E a nossa ideia realmente é essa, é complementar o que os profissionais ou o que os jovens já sabem, já fazem. E essa é a nossa ideia. É isso, Tawane Barros. É isso. Gente, que conversa enriquecedora. Sim, muito, muito boa mesmo. É um prazer, Ramile, ter você aqui. Acho que desde a primeira temporada que a gente já viu. Pensando, eu tinha... Depois do Conexão, eu disse, não, a gente vai voltar à segunda temporada. Isso no ano passado ainda, você vai ser convidado. E eu sei que demorou, mas deu tudo certo. É um prazer ter você aqui com a gente, trazendo esses assuntos tão importantes, não só para a gente, mas para toda a nossa cidade. Você é uma das pessoas que merecem ter essa visibilidade que você está tendo agora, porque você é um trabalho sensacional. Eu, como já sou pai, mas futuro pai, que minha filha ainda vai nascer, eu vejo de suma importância esse seu trabalho. Eu já tinha essa visão, mas agora que eu vou ser pai, eu vejo isso mais importante, eu vejo isso com outros olhos. Melhor ainda, eu acredito que a Tawane também, com os filhos delas e tudo. Porque nós, né, mães, pais, a gente começa a formar os nossos filhos a partir do momento que eles nascem. E no mundo de hoje, né, tá bem complicado criar filhos. Sim. E assim, eu vejo que a psicologia, o acompanhamento psicológico pode ajudar bastante. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, fico lisonjeada por estar aqui, por participar. Admiro muito cada um de vocês, a empresa também. E é isso. Muito obrigada. E sempre que precisar, estou à disposição. Esse episódio também é uma forma da gente agradecer você, toda a sua equipe e também outros profissionais da área de psicologia pelo trabalho que vocês vêm fazendo na nossa cidade, porque a gente vê a mudança em jovens, crianças e também em adultos, e isso é muito importante. E quanto mais a gente propagar essa mensagem, quanto mais a gente conseguir ajudar vocês da maneira que a gente pode, com certeza a gente vai alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas e ter um ambiente muito próspero, que é o que a gente precisa, né? Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer vocês por terem estado conosco até aqui. Foi um prazer imenso. Obrigado, Tawane, mais uma vez, por ter participado aqui e ter apresentado junto comigo. Ramile, obrigado de coração, não só meu, mas de toda a nossa equipe. E, pessoal, antes de finalizar, mais uma vez falando um pouco de nossos apoiadores, agradecer a Edna Decor por estar proporcionando toda essa decoração belíssima aqui para o nosso cenário, e também a equipe do Nailson Hallen, que cuida de todas as nossas câmeras, todas as nossas filmagens e transmissão. Como eu falei, as redes sociais, tanto da Ramile quanto do consultório dela, estarão aqui na descrição. Para você que se interessou e quer conhecer um pouco mais do trabalho dela, um pouco mais de perto, ou até conversar com ela, fique à vontade, o direct dela está aberto. Está aberto, e a gente se vê na próxima semana, certo? Tchau, tchau. Muito obrigado.